bem, queridos irmãos e irmãs, são horas, vamos começar. Semana passada nós considerámos os versículos até ao 11, aliás até ao 10, mas vale a pena lermos a partir do 8 para vermos a sequência que tem. Então, do 8 ao 14. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E a semana passada, meus queridos irmãos, nós vimos esta parte da lei do amor com esta indicação de que a ninguém deveis alguma coisa, senão o amor, mas acrescenta uma palavrinha, amor recíproco. Não sei como é que tem a vossa tradução, mas a ideia é esta, é o amor uns para com os outros. Eu amo os meus irmãos e espero que os meus irmãos me amem. E este tipo de amor que nós falámos a semana passada como sendo o amor ágape, isto é o amor que Deus coloca em nós, é capaz de nos ajudar a superar aquilo que às vezes são desentendimentos, que são dificuldades entre nós, que são alguns conflitos até que possam surgir e que, se não for esse amor divino derramado em nossos corações, teremos muito mais dificuldade em nos darmos bem, em mantermos a unidade do Espírito. Porquê? Porque é mais a vontade da nossa carne, isto é mais aquilo que são, no fim de contas, às vezes o nosso egoísmo, a nossa maneira de ver as coisas e de querer impor aos outros. Mas nós devemos, com este amor recíproco, sermos amor divino em nossos corações, sermos capazes de nos tolerarmos, de nos aceitarmos, de nos ajudarmos, realmente de nos exortarmos uns aos outros. Porque esse amor de Deus está nos nossos corações. E porque é o amor de Deus em nossos corações, nós não desejamos mal aos nossos irmãos. Nós não procuramos fazer alguma coisa que vá prejudicar o nosso irmão. Nós procuramos, de facto, o bem do nosso irmão. E sabendo que, por ser recíproco, que o nosso irmão ou irmã também deseja o mesmo para nós. Então acaba por haver aqui como que uma edificação em amor, que é naturalmente alguma coisa muito importante. Mas depois menciona também o amor ao próximo, não é? E quem faz isso tem cumprido a lei. Tem depois aqui um conjunto de mandamentos, da parte de relacionamentos, que é o que está no verso 9, e eu menciono porque depois, mais tarde, no versículo 14, no versículo 13, nós vamos precisar de ter essa ligação, mas não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, encontramos aqui exatamente um conjunto de mandamentos que, no fim de contas, se resume nestas palavras: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, não fazer mal ao próximo, porque não queremos que nos façam mal. Mas isso até seria, digamos, muito básico. O cristianismo vai além. O cristianismo vai além de que nós não apenas não fazemos mal porque não queremos que nos façam mal, mas nós fazemos o bem, mesmo que alguém nos faça mal. E isso é exatamente a lei de Jesus, não é? Amar o próximo como a ti mesmo.
E está no verso 10, claramente, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E meus irmãos, entrando então agora no texto da lição para hoje, no conjunto de versículos do 11 até ao 14, nós temos aqui um despertar, um alerta. Despertai do sono. E eu vou primeiramente ao versículo 13. Antes do mais, eu vou ao versículo 13. E os irmãos depois irão entender, penso eu, porque é que primeiramente vamos ao versículo 13. Bom dia aos que chegaram entretanto. Romanos capítulo 13 e agora versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas. Vamos analisar os termos que estão aqui neste versículo. Há de facto aqui um apelo, não é? Andemos honestamente como de dia. E como de dia, porquê? Será que no dia vê-se tudo? No dia está tudo às claras, não é? É interessante que não é apenas nesta carta aos Romanos que o apóstolo Paulo faz este alerta para despertar do sono, mas em outras cartas, nomeadamente em Efésios, capítulo 5. Vamos ver, e depois comentamos os dois textos. Efésios capítulo 5. Versículo 8, aliás, alguns irmãos estarão lembrados da carta de Paulo aos Efésios, nós já estudamos isso em pormenor aqui há uns bons meses atrás, mas há aqui todo um andar. Andai como é digno da vocação com que fostes chamados, é o capítulo 4, verso 1. No versículo 17 diz, não andemos como andam os gentios na vaidade da sua mente. Aqui no capítulo 5, versículo 2, diz, andai em amor como Cristo também vos amou. E chega aqui agora ao versículo 8 e diz, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E portanto é este o contraste que de facto o apóstolo Paulo gosta de apresentar, porque é a realidade. Ou nós andamos nas trevas, ou andamos nas luzes. Ou andamos a querer fugir e esconder a nossa vida de Deus, ou então a nossa vida está às claras. Mas isto pensa o homem, que realmente às escuras pode fazer coisas e com isso Deus não vê. Porque é de noite, Deus não vê. Porque está escuro, Deus está a dormir. Deus não dorme. E Deus vê até para além daquilo que nós fazemos. Deus consegue ver o que nós pensamos. Então as obras das trevas e as obras da luz, ou andar nas trevas e andar na luz, é uma opção nossa mais relacionada com quem? Com aqueles que estão à nossa volta. Então vejam isto. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E depois passava ao verso 11 e diz assim, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-lo ou dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. E depois vejam o verso 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Este é um dos versículos, porventura, mais poderoso aqui, neste alerta, neste despertamento. Desperta tu que dormes. E eu pergunto, meus irmãos, alguém aqui a dormir? E
se eu usasse esta palavra de noite, às 10 horas da noite, até mesmo com as luzes apagadas, para que os irmãos tivessem a sensação, é mesmo escuro, é mesmo trevas, eu perguntaria do mesmo modo. Há alguém aqui a dormir? É essa a questão que está aqui. É esse despertar do sono espiritual. E Paulo aqui está realmente preocupado exatamente com isto. Alguns crentes parece que estão a dormir. Espiritualmente estão adormecidos. Espiritualmente estão, digamos, naquela letargia. Parece que não estão cá. O mundo gira, as coisas acontecem, o testemunho passa-lhes ao lado, a vivência cristã passa-lhes também ao lado, e têm de facto uma vida que às vezes é mais semelhante àquilo que eram quando não eram crentes, do que agora que se dizem crentes. Então desperta do sono, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará. E reparem este, levanta-te dentre os mortos. Eu pergunto a alguém aqui morto. Já. Eu estou em Efésios capítulo 5, versículo 14. Mas eu estou aqui com as folhas de um lado e do outro, não é? Porque o apóstolo Paulo é de facto muito consistente, muito coerente nos seus escritos. Ele não diz num texto e aquilo que e diz o contrário no outro. Ele de facto tem uma linha de pensamento que é muito clara, muito constante. E Paulo, ainda que escrevendo a crentes de outras igrejas, ele não deixa de pegar às vezes nos mesmos assuntos e expressar isso numa carta e noutra, e nós vemos essa constância. Mas por outro lado é exatamente isso. Há coisas, meus irmãos, que são tão fundamentais, que são fundamentais para quem? Para todos. Sejam romanos, sejam efésios, sejam gálatas, sejam os crentes gregos de Tessalónica ou de Corinto. Paulo, aquilo que é fundamental, aquilo que é verdadeiramente cristão, é para todos, não há exceção. Também para os portugueses. Se Paulo tivesse escrito uma carta aos portugueses e nós já estivéssemos aqui, não é? Ele diria as mesmas coisas que diz nas outras, não é? Então vejam isto. Desperta tu que dormes. Isto é um crente que está adormecido espiritualmente. Levanta-te dentre os mortos. Quem são estes mortos aqui? São aqueles que estão mortos na fé. São aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Porquê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Cristo te iluminará, ou seja, quando eu, que sou crente, digamos, me liberto daquilo que é a letargia espiritual, daquilo que é o pecado que abunda naqueles que não são crentes, então naturalmente que eu preciso que Cristo me ilumine. E vou indo então, aliás, todo este texto aqui da carta aos Efésios, de facto, fala nisso, é andar. Este é um aspecto importante. Se os irmãos voltarem a ler a carta de Efésios, procurem a palavra andar, ou o verbo andar, andai. Digamos, faz parte do nosso dia-a-dia. Nós andamos, e andamos de facto, como eu mencionei, capítulo 4, Efésios. Permitam-me só que volte a tocar. Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, tal e tal e tal. Aí está como devemos andar. No verso 17 deste mesmo capítulo 4 diz: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios na vaidade da vossa mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E isto também nós andamos assim. No capítulo 5, verso 2, andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós com oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E depois no verso 8 que eu li há pouco, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz. Ou seja, outrora nós andámos assim, como andam os gentios, mas hoje não mais.
andai como filhos da luz, não é? E o verso 15, que nós não chegamos a ler, portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, isto é, não como tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Deixemos todo este pano de fundo, que é extraordinário, voltemos a Romanos. E a Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13, no versículo 13, nós encontramos uma palavra muito interessante aí. Qual é, meus irmãos? Andemos. Os irmãos estão a ver a coerência, não é? Andemos honestamente. Paulo, em Efésios, tem esse propósito de colocar aquelas variantes todas de andar. E aqui diz, andemos honestamente. E se nós andarmos honestamente, o que é que acontece? Nós andamos conforme tudo aquilo que está lá em Efésios, não é verdade? Andar honestamente é o quê? Andar como de dia, sim. Andar em verdade, ter uma vida reta, não é? Andar honestamente, como de dia. Toda a gente vê. Para nós. E, portanto, não temos nada para esconder, não podemos esconder nada. Não é? E, meus irmãos, é isto, eu pergunto, é isto a nossa vida? Andamos de dia? Andamos de dia, andamos honestamente. Aquilo que nós fazemos agrada ao Senhor de dia, que fazemos à noite desagrada ao Senhor. É alguma coisa muito, muito prática, não é? Quer dizer, nós temos que considerar isso. E depois agora, veja, o apóstolo Paulo gosta muito de fazer séries de exemplos ou de situações. E ele coloca, não em glutonarias e boludices. E vamos considerar esse aí. Qual é a palavra que o apóstolo Paulo usa para glutonarias? Qual é a palavra que os irmãos têm? É? O que é glutonaria? É glutão, como? Pois é. Mas essa palavra em português não é tão profunda, tão forte como aquela que o apóstolo Paulo usa. Se eu vos disser qual é a palavra que o apóstolo Paulo usa, transliterado para português, porque ele escreveu em grego, a palavra que ele usa é orgia. Os irmãos têm orgias? Mas orgias... mas tem glutonarias e orgias? Ok, há uma variação aí. De qualquer modo, então vamos pegar nessa palavra orgias, porque está lá. E é a palavra que ele usa e que na minha tradução tem glutonarias. Tem a ver, os irmãos já ouviram falar com certeza em orgia. Espero que ninguém tenha estado numa. Mas orgia é o quê? É uma festa, mas é uma festa em que há comida, há bebida, mas também há o quê? Depravação. Há sexo livre. Orgia tem esse sentido. E particularmente no tempo dos romanos, que eles faziam muitas festas. Hoje alguém fala, não fala em orgia, mas fala em borga. É alguém que anda na borga. O que é quem anda na borga? Anda na noite, não é? Mas o que é andar na borga? Andar na noite. Quando se fala anda na noite, não é? As palavras vão tendo várias conotações. Mas quando nós dizemos, olha, este anda na noite, ou ela é da noite, que ideia é que isso traz associado? Vida fácil, não é? Vida fácil. É andar em discotecas, andar, digamos, em grupos que estão envolvidos com a parte sexual. Orgia é isso. Agora, isto no contexto dos romanos, porque temos que situar aí, os romanos eram muito dados a festas deste tipo, em que a comida e a bebida não faltava e sempre associada com atividade sexual, com prostituição. Perfeitamente.
Os irmãos sabem de onde veio o Carnaval, originalmente. Não é? Veio exatamente do tempo dos romanos. Depois foi tendo outra evolução, enfim, no Brasil é aquilo que é, que muitas vezes degenera também, obviamente. Mas Carnaval é de duas palavrinhas, carne, vale. Portanto, vale tudo aquilo que a carne quer. E podemos dizer, isso é orgia. Não é? E agora o apóstolo Paulo diz, andemos honestamente como de dia, não em orgias, que envolve glutonaria, que envolve bebedeira. Bebedeira é ir, não é beber um copo, é beber até cair, não é? E isso é um estado latente. Os irmãos sabem, há pessoas que de facto acabam por ter esta prática aos fins de semana, particularmente. Mas é interessante. Os irmãos sabem como é que eram os pequenos almoços dos gregos? Eu tenho aqui uma nota. Era uma fatia de pão embebida em vinho. E eu lembro-me, quando li isso, lembro-me das sopas de cavalo cansado. Os irmãos ouviram falar, não sei se os irmãos brasileiros ouviram ou não, mas aqui nas aldeias em Portugal eram as sopas de cavalo cansado. Portanto, o cavalo estava cansado e precisava de alguma coisa para ter força. Então era o quê? O pão embebido em vinho. E aquilo de manhã logo agitava. Isto foi aqui mais para o norte. No Ribatejo, da aldeia dos meus pais, era o chamado mata-bicho. O que era o mata-bicho? Literalmente, era para matar o bicho. O bicho de quê? Da fome. Mas como é que matavam o bicho? Naquela região do Ribatejo há muitas figueiras e os figos secos. Então secavam os figos de verão e durante o inverno iam comendo umas passas de figo com um cálice de aguardente. Então aquilo era o mata-bicho. Tudo muito à base de álcool. O nosso povo tem vivido muito isso. E por causa disso é que é preciso ter cuidado para que alguém que se converte e que tem esse hábito não continue a praticar, digamos, estes mesmos desmandos aí. Já agora também um parênteses, porque gosto de deixar as coisas claras, eu não vejo na Escritura uma proibição de beber vinho. Bebida alcoólica não refere lá muito, porque já entra aqui no campo, mas o vinho também tem álcool, obviamente. Mas é mais, Paulo até aconselha. Agora, beber moderadamente, de tal modo que não chegue a quê? A perder o controle. Porque quando perde o controle, entra aqui neste campo da bebedice. E um crente bêbado é terrível. Então, meus irmãos, há toda uma prática aqui, não é? Que tem que ser naturalmente cuidada. Depois tem uma outra palavra aqui que é impudícias. Não tem? Se calhar era a sua orgia. A sua orgia da palavra. Ou seja, a palavra que o apóstolo Paulo usa tem a ver com cama. A palavra que ele usa é coite. E daí vem a palavra coito. E coito tem a ver com cama. E os irmãos podem imaginar o que é que vem daí. Então era, de facto, a infidelidade conjugal. Era um homem deitar-se com outra mulher que não a sua e por aí fora. Isto, então a Bíblia chama aqui, ou usa esta palavra, impundícia. Também fala em dissoluções, certo? Dissoluções. E o que é que são dissoluções? Agelzeia. É interessante. Se nós conhecem a palavra analgésico. E analgésico é o quê? Para tirar a dores. A palavra que o apóstolo Paulo usa é semelhante. A palavra que ele usa é azelgeia. E a azelgeia vai tirar não a dor física, mas tirar a sensibilidade para aquilo que é vergonhoso. Ou seja, aqueles que andam deste modo perderam a vergonha. E, portanto, aonde estão, são muito mais do que aquilo que nós dizemos. É um desavergonhado.
É muito mais do que isso. Perderam a vergonha e, portanto, para eles, tudo aquilo que fazem, às vezes até é para picar os outros. São muito mais do que sem vergonhice. Não é? É uma forma de estar. Perderam a vergonha e perderam a vergonha em público. Aquilo que nós às vezes vemos, eu não sei se os irmãos ficam... Eu já não fico chocado com nada, porque, enfim, nós vemos tanta coisa já, e a palavra de Deus também nos diz que muito mais virá. Mas quando dois homens se beijam em público ostensivamente, naquelas paradas gays e não só, quando, digamos, duas mulheres se fazem o mesmo, não é o beijar aquele beijo de cumprimento. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. É aquele beijo sensual que é só para provocar os outros que estão à volta. Digamos, isto é uma pequena amostra daquilo que é sem vergonhice, porque sabem que estão a ir contra aquilo que está estabelecido e que é, digamos, um princípio. Mas para eles, quem não os aceita, são preconceituosos. Portanto, nós somos preconceituosos, não é? Se rejeitamos isso ou se achamos que isso não está bem. Mas é ao chegar uma sem vergonhice. 1 Coríntios, deixa ficar aí em Romanos, mas vamos num instantinho a 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos 9 até 11. Fazem na luz, exatamente. Era escondido, digamos, não escandalizava, agora escandaliza, não é? Estão a vender isso. Em novelas, em séries, às vezes até mesmo em novelas portuguesas, não é? Isso acontece porque é preciso promover. O lobby gay é muito forte mesmo. Agora, vamos ver exatamente a propósito disso. Porque é que eu falo destas coisas? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Quer dizer, nós vejam a vossa tradução, porque pode ser ligeiramente diferente da minha, mas vejam o sentido. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não herdarão o reino de Deus. E quem? Devassos, idólatras. Devasso é aquele que vai além do limite definido, do limite, neste caso, o limite moral. Adúlteros. E depois tem aí, não sei como é que está na vossa tradução, efeminados. Não, mas isso é outra palavra. Tem efeminados e sodomitas. O efeminado é aquele que, digamos, é mais no caso do homem, que tem uma tendência para virar mulheres. Uhum. Porque eu tenho uma parte da Bíblia em que colocar fogo numa cidade de Sodoma. Exatamente. Sodoma e Gomorra. E é daí que vem a palavra sodomitas. E os sodomitas o que são? São os homossexuais. Não é? Homem com homem, mulher com mulheres. E se os irmãos quiserem uma descrição clara sobre isto, é na própria carta aos Romanos, no capítulo 1, em que Paulo menciona tudo isso. Vale a pena ler, mas está lá. Nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, cá estão os tais das bebedices,
nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. E depois diz, e tais foste alguns de vós. Ou seja, Paulo está a escrever aos crentes em Corinto que alguns deles já foram isso também. E pela graça de Deus, o que é que aconteceu? Foram lavados, foram santificados, foram justificados, foram libertos disso, saíram das trevas e passaram para a luz. Vamos voltar a Romanos, capítulo 13. Depois ainda acrescenta aqui na nossa tradução, no versículo 13, não em contendas e invejas. Contendas, conflitos, aquele desejo de posição, desejo de poder, desejo de supremacia, desejo de ficar por cima dos outros. Não importam os meios, o que é preciso é chegar ao topo, não é? Ciúmes, a palavra ciúmes, não sei como é que está a vossa tradução, mas é zelo. Zelo. E zelo transmite aquela ideia de que isto é meu e mais ninguém lhe toca. Então, aparentemente não está mal. Mas então o que é isto de ciúmes aqui? Minha tradução até nem diz tanto ciúmes, diz inveja. Inveja. E é diferente, digamos, eu não quero abrir aqui uma outra questão, que é os ciúmes de marido e mulher, se podem ter ciúmes de namorados, etc. Digamos, isso levava-nos aqui para outro campo. Mas o próprio Deus é um Deus que tem ciúmes, não é? Ciúmes no sentido de zelo, ou seja, exclusividade. Nós somos propriedade de Deus em exclusivo. E significa o quê? Não podemos no nosso coração dar lugares a outro Deus que não seja o Deus criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus dá-nos liberdade. Assim como o marido também dá liberdade à esposa, a esposa dá liberdade ao marido e confia. Mas digamos, há aqui um zelo, isto é, o marido é meu, a mulher é minha, entendem? Digamos, há liberdade, mas cada um tem que se comportar dentro dessa liberdade e a respeitar-se exatamente o que tem e a ligação que tem. Agora, quando usa aqui a palavra inveja, é eu desejar aquilo que é do outro. E isso não é um comportamento honesto, conforme Paulo diz aqui. Não é? Então temos isso. Depois, e eu, digamos, só considerei o versículo 13, mas agora vou, digamos, ver os outros versículos que eu deixei para trás. O caso do versículo 11. E isso fazei. Estou em Romanos, capítulo 11. Capítulo 13, versículo 11. E isso fazei que tem a ver com o quê? Com a questão do amor, não é? O amor não faz mal ao próximo, é assim. E isso fazei conhecendo o tempo. Então, meus irmãos, aqui vamos olhar para os sinais dos tempos. Nós reconhecemos os sinais dos tempos, aquilo que está a acontecer pelo mundo de fora. E esses sinais dos tempos, o que é que nos indicam? Cristo ainda vai demorar 1000 anos para vir. Alguns pensam, Cristo vem já amanhã, ou pode vir para o próximo ano. Aliás, é interessante, e é só interessante por causa disso mesmo, aqui há 1 ou 2 semanas atrás, eu li que alguém estava então a dizer que numa sexta-feira, acho que foi há 2 semanas, era então o fim do mundo. Não sei se os irmãos leram essa notícia, era o fim do mundo. E digamos, aquilo veio e leu quem leu e vale o que vale. Mas o tempo passou. Agora, meus irmãos, é interessante que isto muitas vezes eu vejo nisto estratégia do diabo para nos adormecer. Digamos, tantos vão dizendo, o fim do mundo é tal dia, era com a passagem do milénio, é depois naquele dia, é depois com as profecias de Nostradamus, é tal, é assim. Digamos, estes profetas de fim do mundo são muitos. Mas, meus irmãos, que
na verdade, nós saibamos ler os sinais dos tempos para não sermos adormecidos com isso, porque uma coisa eu sei, Cristo vem. E outra coisa eu sinto, já não estou a dizer que sei, sinto, não vai demorar muito tempo, mas isso é apenas o meu sentido. Agora, olhando para as Escrituras e olhando particularmente para as profecias ainda não cumpridas, eu não tenho dúvidas em afirmar que a vinda do Senhor Jesus não está, digamos, de imediato. Está para breve. Mas este breve, às vezes, para nós, é muito tempo. Está próximo. Eu disse, não tenho dúvidas. Agora, o que é certo é que as coisas se vão precipitando. E às vezes, meus irmãos, há movimentos a nível mundial que nós nem damos conta de que estão, digamos, a progredir exatamente naquele sentido. Quem é que há 10, 15 anos atrás se preocupava com os árabes e com o movimento islâmico radical? E, no entanto, está aí, e, meus irmãos, já não está só na Síria, no Iraque e no Afeganistão e por aí fora. Está na Europa, está na França, está na Bélgica. E, meus irmãos, não estará já em Portugal também de uma forma cobertazinha? Digamos, aquelas células embrionárias que parece que não fazem mal a ninguém? Não sabemos. E isto o que é? São apenas sinais de atividade satânica procurando semear o mal e a guerra pelo mundo fora. Mas ainda não é o fim. E porquê é que ainda não é o fim, digo eu? Porque o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Mateus 24, 14, se a memória não me trai. Então o Evangelho ainda está a ser pregado. E quando Deus der oportunidade a todos, então Ele fechará todo este ciclo e Jesus virá. Mas não sabemos quando. Agora, meus irmãos, é importante isto. Já é hora de despertardes do sono, porque às vezes os crentes estão meio adormecidos. Digamos, particularmente no Ocidente. Aliás, eu fico impressionado, e permitam-me que faça ainda este relance sobre a Europa. A Europa que foi o berço, podemos dizer, do cristianismo. E quando eu digo o berço, digamos, foi a Israel e depois veio para a Europa, em Roma, onde Paulo pregou, em Corinto, etc., na Grécia, naquilo que é hoje a Turquia, onde Paulo fez várias viagens missionárias naquele tempo. Como hoje está o cristianismo tão diluído, tão abafado, eu às vezes até direi tão envergonhado. Meus irmãos, alguns governos têm passado leis em que o cristianismo é secundarizado ou terciarizado, em que os Estados consideram que isto de meter religião, mesmo que seja católica, pelo meio, não deve ser. Então, estão a tirar, digamos, todos os valores cristãos, por assim dizer, e o que é que acontece? Há um vazio que se cria, e quem é que vai entrar nesse vazio? As forças do mal. O islamismo está na Europa. Está na Europa a crescer tremendamente. A fé dos europeus, franceses, alemães e por aí fora, decaiu nas últimas décadas, que é uma coisa tremenda. E nós vivemos numa Europa que está muito secularizada, muito voltada para as coisas materiais, muito, digamos, cheia de liberdade, e eu não contesto a liberdade, mas que permite que, digamos, todos entrem, todos sejam iguais, mas às tantas aqueles que mais batem o pé são os que mais vêm por cima e querem impor essas regras até. Irmãos, a Europa está em grande mudança. O cristianismo já não é mais a base de sustentação da Europa. E muitas igrejas têm perdido os seus membros exatamente porque se têm deixado adormecer, se têm deixado levar, e quando um crente se vai arrefecendo e se vai deixando de levar, acaba por ser levado. Passa aqui a redundância.
Eu creio, meus irmãos, que aquilo que são as palavras do apóstolo Paulo são tão válidas, tão importantes para os dias de hoje. Despertai, é hora de despertar-vos do sono. De qual sono? Do sono espiritual. Meus irmãos, eu fico abismado quando ouço alguém dizer: eu sou evangélico não praticante. Porquê? Porque muitos dizem no nosso país: eu sou católico não praticante. E o que é isso, ser católico não praticante? Não é nada. Agora, nós criticamos isso naqueles que são os nossos compatriotas, são católicos não praticantes. Mas, meus irmãos, evangélicos não praticantes, e há uma coisa de bradar aos céus. Mas eu já ouvi. Eu fui evangélico, eu andei na igreja, até fui batizado, mas hoje não. E há uma indiferença que se vai gerando. Aliás, o Senhor Jesus advertiu para isso. Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É a hora de despertar do sono. Meus irmãos, e este despertar do sono também tem a ver connosco aqui. Em que sentido? Será que nós estamos a aproveitar todas as oportunidades para a evangelização? Nós estamos a dar testemunho da nossa fé àqueles que estão à nossa volta? Ou estamos meio adormecidos na evangelização? É a hora de despertarmos do sono. Porque, vejam, e esta expressão aqui é aquela que eu quero deixar de encorajamento. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A nossa salvação está agora mais perto de nós. Mas também não quero que os irmãos vão para casa com esta dúvida. Então, será que eu ainda não tenho a salvação? Que eu só vou ter a minha salvação mais tarde? É isso que o apóstolo Paulo está a dizer? Não. A nossa salvação não está completa. Os irmãos têm-me ouvido dizer: a salvação do crente é em 3 tempos: passado, presente, futuro. Salvação do crente, primeiro passo ou primeira fase foi a conversão. Quando nós nos convertemos, passado, ou quando alguém se converte, esse é o primeiro passo. Está salvo, digamos, de quê? Da condenação eterna. Porque Cristo pagou o preço. Mas nós ainda não estamos salvos de quê, meus irmãos? Ainda não estamos salvos da morte, pois não? Ainda, Paulo diz na carta aos Coríntios, a morte é o último inimigo a vencer. Ainda não. Também não estamos salvos dos ataques de Satanás e do pecado, pois não? Então estamos aqui numa outra fase que corresponde à santificação. Nós estamos sendo santificados. E isso é parte da nossa salvação. E quando, meus irmãos, Jesus vier ou Ele nos chamar à sua presença, então alcançamos a terceira fase, que é a glorificação. E nós iremos para a glória e seremos glorificados. E a nossa salvação completa-se então nessa altura. Por isso mesmo, nós agora estamos mais perto da nossa salvação do que quando éramos crentes, claro. Já fizemos alguma caminhada, não é? E, meus irmãos, para terminar, a noite é passada. Jesus está mais próximo também. E estando mais próximo, aqueles que já dormiram no Senhor e que estão à espera, já estão mais perto, não é? De alcançar isso. A noite é passada, o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, vamos deixar aquelas roupagens que nós tínhamos quando não éramos crentes e vistamos as armas da luz, não é? E o verso 14, então: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências, com as suas cobiças. Mas nós terminamos aqui, o tempo não dá para mais. Próximo domingo será o capítulo 14, será o irmão Romualdo, não é?